Quando chegava um filme de terror novo nas prateleiras de horror nas locadoras, era impossível não ficar animado e curioso para conhecer suas histórias sinistras, ainda mais com aquelas capas misteriosas e muito chamativas. Acampamentos, casas, demônios e fantasmas. As capas e títulos traziam a receita certa para fazer com que a gente quisesse alugar as fitas e reunir os amigos para assistir junto. No meu caso, minha irmã mais velha que era responsável pela curadoria dos filmes, e foi através dela que eu assisti pela primeira vez vários clássicos de horror quando eu era pequeno. Mas e quando você chegava em casa depois da locadora com o filme e ia assistir, ficava com aquela sensação de que aquele filme talvez não fosse exatamente um filme sozinho, mas sim uma continuação ou parte de uma franquia, seja por trazer personagens que já eram conhecidos ou mesmo pelo título que surgia na tela, entregando que aquele na verdade era o segundo ou terceiro filme. No vídeo de hoje, bora relembrar alguns casos de filmes que foram lançados aqui no Brasil com títulos traduzidos para passar a impressão que se tratavam de um filme solto, mas que na verdade era uma sequência, continuando ou não eventos de longas anteriores. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Os vídeos longos têm saído nas terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short novo também. Bora então relembrar alguns filmes cujos títulos escondiam que se tratava de uma franquia, para que aquele filme chegasse até a gente como se fosse um filme novo, e até evitar que a gente acabasse não assistindo por não ter assistido as sequências antigas. Alguns filmes dessa lista até podem ser considerados como se fosse um filme único, já que eram aquelas continuações que usavam um conceito base do original, mas traziam novos personagens sem ligação com o filme anterior. Mas em alguns eram continuações diretas, mencionando acontecimentos prévios e até trazendo sobreviventes. Para abrir a lista, temos A Casa do Diabo, de 1997, que foi lançado nas locadoras em VHS pelo selo Live Home Video. Na história do filme, um grupo de amigos acaba acidentalmente se envolvendo em um tiroteio e procura refúgio em uma mansão abandonada. Achando que estão seguros por um tempo, os jovens acabam se deparando com seus piores pesadelos. A Casa do Diabo se destacava nas prateleiras pelo seu título bem direto ao ponto e também pela capa, com a figura do tal diabo do título. Mas quem iria imaginar que na verdade aquele filme era o terceiro longa de uma franquia com uma personagem do terror que acabou aterrorizando muita gente ali nos anos 90. Angela's planning one hell of a party. A night filled with tricks and deadly treats. Na verdade, A Casa do Diabo era originalmente A Noite dos Demônios 3, e em alguns países, o Brasil, por exemplo, não foi um caso isolado, ele foi lançado como Demon House. Foi o título escolhido para distribuição internacional. Por isso, muita gente deve ter assistido o VHS e nem imaginou que se tratava de um terceiro filme de uma franquia. Quem alugou na época e já conhecia o A Noite dos Demônios 2, provavelmente deve ter sacado ou ficado confuso quando deu de cara com a personagem Angela, aqui também vivida pela atriz Amelia Kincaid. Soma aí o fato de que o primeiro filme não foi lançado por aqui na época em VHS, só para deixar ainda tudo mais confuso, mas o segundo pelo menos saiu com o título certo. Porque eu lembro bem que na locadora do meu bairro, o cartaz de A Noite dos Demônios 2 ficou pendurado em destaque por bastante tempo. Inclusive é por conta desse segundo filme que eu acho que eu associava a América Video a filme de terror, porque eu sempre ia na sessão de terror e pegava a fita de A Noite dos Demônios na mão, mas óbvio que eu não tinha coragem de alugar. Inclusive, o short dessa semana vai ser desse filme no mini quadro Sinopses de VHS aqui do canal. Já confere se está inscrito para receber a notificação na quinta noite. Mas bem, tanto A Noite dos Demônios 2 como A Casa do Diabo foram filmes que se destacaram bastante, e acho que estão marcados na memória de muita gente que até pode nem ter visto os filmes, mas tem a imagem das capas associadas a essa época das locadoras. Night of the Demons 3. Um filme que eu lembro bem que me foi apresentado pela minha irmã mais velha foi Acampamento Sinistro.
Esse eu assisti quando ainda estava ali entrando na adolescência, mais ou menos na época que Halloween H20 entrou em cartaz no Brasil. Eu ia assistir Halloween H20 com a minha irmã no cinema, mas me barraram na bilheteria por conta da idade. Eu ainda não tinha idade para poder assistir. E aí, depois disso, minha irmã passou na locadora e pegou alguns filmes pra gente ver em casa. Um deles foi Halloween 6 e o outro era Acampamento Sinistro, que ela falava que já tinha visto e que eu precisava ver de todo jeito. Eu fiquei obcecado logo de cara, lembro até que levei meu videocassete na casa da minha vizinha para poder fazer a cópia de uma fita para outra e depois poder assistir quantas vezes eu quisesse. Gravei o Acampamento Sinistro 1 e 2 na mesma fita, um seguido do outro, lembrando que o Acampamento Sinistro 2 era na verdade o 3, já que o segundo saiu aqui como o primeiro. E naquela época, uma coisa que me pegava muito sobre Acampamento Sinistro era que o filme abria com um grupo de adolescentes reunidos ali na floresta contando histórias assustadoras, e uma dessas histórias se destacava e parecia de um acontecimento anterior, como se aquela história realmente existisse de alguma forma e tivesse aparecido em algum filme. They found him naked on the beach, holding the chopped off head of another camper. Jesus. About 30 people were killed and the camp had to be closed down. The end. Ready? Wait, what happened to the killer? A comprovação vem logo a seguir, quando surgem os créditos iniciais após a primeira morte. Acampamento Sinistro era, na verdade, o segundo filme de uma franquia, cujo primeiro era um grande mistério. Pelo menos naquela época, ali em 1999, quando assisti Acampamento Sinistro pela primeira vez, era praticamente impossível ter acesso ao primeiro Sleepaway Camp, já que não tinha sido lançado no Brasil nos anos 80. E acho que até por isso que eu gosto mais da Angela Baker, interpretada pela Pamela Springsteen, por ter assistido o Acampamento Sinistro 2 e 3 primeiro. Acho que ela entrega uma vilã muito carismática, super forte com seu humor ácido e divertido, e é impossível não torcer por ela, muito icônica. Whatever happened to the good kids in the world? Oh, don't talk like that, Uncle John. There's lots of good kids. We just have to weed out the bad. Pulando para os anos 2000, vamos de picaretagem baseado em obra do autor Stephen King. Pânico Virtual chegava nas locadoras ali no começo dos anos 2000 como um novo terror adolescente, com o combo capa mais título para atrair os fãs da franquia Pânico e seus derivados. O longa, na verdade, era o segundo filme da franquia Mangler, O Grito do Terror, cujo primeiro filme foi lançado nos anos 90, com direção do Tobe Hooper e o ator Robert Englund vivendo um dos personagens principais. Na história do original, uma enorme máquina de passar roupa passava a misteriosamente mutilar e matar os funcionários de uma lavanderia, enquanto na sequência a ameaça era um vírus de computador que desencadeava uma série de eventos mortais. So scared. We all need a big brother's protection now and then. Mangler virus. Oh, Mangler, you're my hero. E bom, como Mangler era diretamente uma adaptação da obra do Stephen King, Mangler 2 adicionou ao seu marketing que também se tratava de uma obra inspirada no trabalho do autor. Mas vamos combinar que não tem nada a ver, né? A não ser pelo título. Com o título nacional Pânico Virtual, o longa provavelmente deve ter atraído vários curiosos para assistir aquele novo terror teen que chegou nas prateleiras, mas não garantiu muito sua popularidade a longo prazo, porque de fato acabou sendo um filme bem esquecível. Mas é aquilo, né? Mesmo sendo ruinzinho, vale sempre pela curiosidade e tem a participação do ator Lance Henriksen como o maior nome do elenco. Para fechar essa primeira lista de títulos confusos, que com certeza dá para ter diversas outras aqui no canal, se vocês quiserem até trago outras listas de título confuso, mas eu trago agora o filme Visões, que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros em maio de 2005 e que eu, inclusive, consegui assistir no cinema na época. O filme contava a história de uma mulher grávida que passava a ter visões fantasmagóricas após uma tentativa falha de tirar a própria vida. Lançado pela Play Art nos cinemas e posteriormente nas locadoras, o longa chegou a ter uma sequência lançada aqui também pela Play Art como Visões 2, A Vingança dos Fantasmas. A confusão nisso tudo é que esses filmes, na verdade, eram o segundo e terceiro capítulo de uma trilogia, a trilogia The Eye, iniciada em 2002, sendo que os 3 filmes foram comandados pelos irmãos Peng. E o primeiro filme chegou a ser lançado aqui no Brasil em DVD pela Alcatel, com o título de The Eye, A Herança, enquanto suas continuações, com novas histórias e personagens, acabaram saindo como Visões 1 e Visões 2.
Mas e aí, já tinha visto todos esses filmes ou gosta de algum deles? Algum deles te enganou na época ou te deixou confuso com relação ao título? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se você curtiu o conteúdo e quer mais listas para relembrar essas produções de horror que chegaram aqui com títulos confusos, algo que acontece até hoje, né? Quem aí não lembra da confusão com a franquia Pânico na Floresta e suas sequências, não é? Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!